Neste momento, anunciamos o tema Como deixar Jesus tocar nossos corações. O expositor da noite é psicólogo e especialista em psiquiatria e dependência química, facilitador de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles na Rede Amigo Espírita, co-facilitador dos estudos do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, autor do livro A Angústia do Crescer. Desenvolve palestras na área do autoconhecimento e da reforma íntima em várias cidades do Brasil. Recebamos com vibrações de carinho o nosso convidado de São Paulo, Vitor Antenori Rossi. Boa noite, governador Valadares, região, boa noite, Minas Gerais. Obrigado por me receberem aqui pela segunda vez. Tão bem quanto a primeira. Tão bem que até me queimei lá no pico, né? Cheguei aqui torrado, mas tudo bem. É uma satisfação muito grande estar aqui de novo com vocês, dentro dessa oportunidade de crescimento. Eu queria também, antes de iniciarmos, parabenizar a organização por este evento, agradecer pela honraria de estar aqui na noite de fechamento, parabenizar também o coral pela equalização das energias, pela sintonia da vibração e o regente, porque eu te via afinando o coral como se fosse um instrumento. Então, vou falar nesse aqui, o seu trabalho é sensacional. O seu trabalho é sensacional. Você realmente tocou esse coral como se fosse um instrumento com grande sabedoria. Então, muito obrigado por essa oportunidade de presenciar tão belo trabalho, que as inspirações possam continuar no seu caminho de vocês para levar esse trabalho mais adiante, porque a música cura. A música cura. Meu nome é Vitor, estou aqui para falar de Jesus, não como se já houvesse alguma coisa nova a falar de Jesus, mas uma das temáticas dos trabalhos que eu desenvolvo são colocar na prática coisas que na maioria das vezes é teórica. Nós ouvimos muito que temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, mas necessariamente não chega para nós como fazê-lo, o que fazer. Então, como a psicologia traz alguns recursos voltados à parte teórica, à parte técnica e à parte prática, eu venho tentar pelo menos trazer uma reflexão. Onde começar? Como fazer isso? Como estou distante? O que impede essa aproximação desta figura tão importante na construção da nossa sociedade? Independentemente do aspecto religioso, mas pelo aspecto social, pelo aspecto humano, pela ligação em vínculo com o ser que desenvolveu este papel, e não com a figura mitológica de Jesus Cristo. Para começarmos o trabalho, nós temos que colocar o nosso coração, é sugerido, no sentido de desconstruir. Tudo envolve desconstrução. Se eu acredito que a mudança vai me trazer dor, se eu acredito que refazer fere meu orgulho, então eu sou nada mais do que o orgulho. Eu já estou com aquilo que vim buscar. Quando eu penso que não tenho mais o que crescer, quando eu penso que eu sou grande o suficiente, tudo começa a me incomodar. Tudo começa a parecer que surgiu no mundo para atrapalhar o meu dia a dia. E nós estamos aqui para fazer o oposto disso aí. Trabalharmos na humildade da reconstrução do aprendizado. Então, o primeiro passo. Vamos pegar Jesus, que para a maioria das pessoas está como uma imagem ancestral que foi construída e ensinada aqui em cima. Um cara maravilhoso, inacessível, imperturbável, coerente no seu caminho. Seu discurso batia com o seu comportamento. Então Jesus fica com uma figura idolatrada. Porque o ser humano tem uma tendência a idolatrar aquilo que o tira da zona de conforto. Se eu coloco Jesus em um patamar inacessível, eu posso ficar a minha vida inteira jogando as coisas na direção dele, ao invés de aprender com ele e trazendo-as para mim. Jesus fez, mas ele era filho de Deus, e eu sou o quê? O que eu sou de Deus? Eu sou sobrinho? Me achou na rua? Eu sou tanto quanto ele. Então, se eu sou tanto quanto ele, eu preciso parar de projetar sombra.
Que é aquela situação que muitos falam: minha mãe gostava mais do meu irmão do que de mim. Meu irmão teve muito mais privilégios do que eu. Mas nós não estamos falando aqui do seu pai, da sua mãe. Nós estamos falando de Deus. Uma energia potencial, criadora, sem sexo definido, sem gênero, com um quantum de vibração eterno, contínuo e pulsante no sentido do amor. Deus não prefere ninguém. Deus não rejeita ninguém. Se me sinto rejeitado pela figura de Deus, eu posso dizer que sou deísta, eu posso dizer que sou evangélico, que eu sou protestante, que eu sou espírita, católico, o que eu quiser. Só que se eu coloco Jesus em um patamar diferente do meu, inconscientemente, no subliminar, eu estou dizendo: ah, mas para ele foi mais fácil, porque ele tinha intuições melhores. E algumas pessoas até falam assim: mas ele nem sofreu a crucificação, ele dominava técnicas de meditação que ele nem sentiu a dor. Olha que coisa, como querem colocar esse indivíduo num patamar diferente para não colocar ele aqui lado a lado, porque se eu coloco ele lado a lado, ele começa a me incomodar. Como é que Jesus consegue fazer isso e eu não? Por que ele faz isso e eu não consigo? Eu vou começando a querer achar aspectos para negativar a situação dele, ao invés de ouvir o que ele disse. Vim na forma humana para mostrá-los o que é possível fazer na forma humana. E nos disse: tudo aquilo que eu fizer, vocês também poderão fazer. Palavras dele. Mas nós insistimos em achar que não, que para ele era diferenciado. Então desconstrói. Tira Jesus desse local lá em cima, como alguém que está ocupado demais, né? Não é um indivíduo que você fica mandando mensagem de WhatsApp e ele demora 2 dias para responder. Ele não está ocupado demais. Esta é a função dele. É onde está o coração dele, na governança do planeta Terra. Ama tanto isso aqui, que diferente de muitos patrões que nós temos, que nunca pisaram na linha de produção da própria empresa, ele veio pisar. Ele veio trabalhar em cargos inferiores. Então ele não veio aqui como um doutor da lei nos dizer o que fazer porque leu nos livros. Ele mostrou e sequer escreveu uma única página como legado. Pura e simplesmente agiu. Agiu de tal forma, tão incompreensível para a época, que os seus apóstolos dedicaram a vida para escrever sobre ele. E às vezes eu estou fazendo tão pouco da minha, que nem meu filho me cita na escola, que nem minha esposa lembra de mim na hora de dar um exemplo de coisa boa. Vai conversar com as amigas dela, só lembra de mim para falar coisa ruim. Como ele é irritante, como ele é chato, ele só assiste programas de TV que eu não gosto, ele implica com tudo, eu não deixo legado positivo. Nem entre as pessoas que voluntariamente escolheram me amar. Este aqui não. Ele conseguiu deixar um legado tão positivo que tem pessoas que vivem a vida toda falando mal dele, ou seja, dedicam a vida a ele também e não percebem que estão fazendo isso. Às vezes são mais cristãos do que alguns cristãos que não se comportam dessa maneira. Então desconstrói. Abra sua imagem para o legado e o aprendizado prático, vivencial de alguém que veio aqui para nos mostrar como fazer. No livro de João, capítulo 15, versículos 7 a 8. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Discípulo. Eu vou às vezes variar daqui para lá, para o pessoal que está atrás do pilar não ficar se sentindo excluído, tá bom? Então, discípulos, essa é a diferença. Quando eu penso no conceito do que é discípulo, eu tenho que entender que é um aluno. Só que este aluno, ele não pode estar atrelado ao meu ego como educador, em um sentido que ele tem que permanecer na minha sombra para sempre. Este é o sofrimento de muitos educadores. Ensinar alguma coisa para alguém e depois ser superado por essa pessoa. E aí sai falando mal. Fui eu que ensinei ele, e agora ele não me agradece. E agora ele não fala de mim.
Jesus nos coloca como um discípulo, mas a nossa subversão do tema discípulo é que às vezes nos prejudica. Ele não pediu que ficássemos eternamente nesta condição. Por isso, quando ele diz que poderíamos superá-lo, farão o que faço e mais, ele está dizendo, não pare onde eu parei. Dá para ir mais longe que isso. Eu tenho medo. Quantos pais não ficam com medo de serem superados pelos filhos? Lá no fundo, tem um misto de orgulho e um misto de vergonha. Quando o filho compra um carro melhor do que o do pai. Quando o filho faz uma viagem que o pai nunca fez. Isso não é um sentimento descarado, isso é um sentimento velado. Fica naquela piadinha do almoço de domingo. Fica naquela cutucação que acontece o tempo todo com o indivíduo, como se aquilo fosse humilhante. Pois eu te digo que tanto para o educador, quanto aqui para o papel de pai e mãe, que também são educadores, o símbolo de sucesso é que o discípulo te supere. Isso não é para ferir o teu orgulho, isso é para alimentá-lo. Não esse orgulho negativo que nos separa do que é Deus, mas esse orgulho que nos separa do outro, como se o sucesso do outro fosse o meu fracasso. O sucesso do outro é meu sucesso. Se todas as pessoas começarem a se desenvolver, eu vou ter médicos melhores, feirantes melhores, eu vou ter farmacêuticos melhores, todo mundo vai ficar melhor. Para mim vai ficar melhor. Mas é uma competição acirrada, nos esquecendo disso aqui. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Agora, imediatamente, do meu jeito, não. O que Jesus pediu? Se você observar a vida dele, ele pediu que nós conseguíssemos nos libertar da nossa ignorância. Foi para isso que ele veio. Para pegar tudo aquilo que Moisés tinha construído como um Deus violento, punitivo e vingativo, que nada mais era do que Moisés, não Deus. Este era Moisés, um indivíduo que desce com as tábuas dos mandamentos e quando percebe que as pessoas não estão fazendo o que ele gostaria, quebra elas em um chilique terrível. Este é o movimento que estamos falando aqui. Isso não é Deus, isso foi Moisés, o mensageiro necessário para aquele momento. Jesus vem, pega todos aqueles mandamentos que foram talhados pelo ego mosaico e reconstrói. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só isso. Só isso, e é tão difícil. Tão difícil me colocar nessa posição. Então ele pediu que nós nos livrássemos da ignorância. E como foi seu desencarne? Falando estas as últimas palavras: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, no que ele se propôs a fazer aqui, ele falhou, porque a nossa ignorância foi maior do que o amor que ele trouxe. E mesmo assim, ele aceitou seu destino. Então quando eu penso aqui, eu vou pedir tudo o que eu quiser e Deus vai me dar. Agora, se você está pedindo um iPhone 6, se você está pedindo um carro importado, aí é outros 500. Isso não tem nada a ver com Deus, isso é matéria. Deus não interfere na matéria. Por isso você vai assistir um noticiário e você vai ver um padre sendo assassinado. Você vai ver uma igreja caindo em cima dos fiéis. Isso não é um movimento de punição. Isso não é Deus e nem a ausência de Deus. Isso é pura e simplesmente o cumprimento das leis. As leis naturais de causa e efeito. O que eu peço? Peço paciência. O que Deus me manda? Chega um Sedex na minha casa? Paciência? Comprimido, pomada ou gel? Não chega. Chega um filho que me tira a paciência. Chega um cachorrinho que me testa a paciência. Se muda para o lado da minha casa um vizinho que testa a minha paciência. Quer o que você quer paciência? Desenvolva-a. Deus não dá peixe, ensina a pescar. Te manda um manual. E aí eu prefiro fazer o quê? Não, mas não era bem assim que eu queria, Deus, então eu vou me separar. E não consigo compreender. Que é glorificado o Pai para que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos? Quando fizermos isto, a palavra de Jesus tem que estar em você. Amar ao próximo como a si mesmo. Se você não buzinaria para sua mãe no trânsito, por que você buzina para o desconhecido?
Se você não empurraria sua mãe na fila do banco, por que você empurra a mãe dos outros? Se não tem esse comportamento, não tem Jesus. Se não tem Jesus, não tem glorificação de Deus. Se não tem glorificação de Deus, o que tem? Glorificação do ego. É você que acha que a sua prece é mais importante que a do outro, que acha que a sua dor é mais importante que a do outro, que a sua necessidade é mais importante que a do outro. Então não tem Jesus aí. Começa colocando este pensamento: eu faria isso se fosse um ponto diferencial? Eu gritaria com o meu patrão do mesmo jeito que eu grito com o meu filho? Ou eu vivo 2 pesos e 2 medidas em tudo? Eu humilho a minha esposa, mas eu faria isso com uma mulher na rua? Se você vive 2 vidas, uma entre aquelas pessoas que têm poder sobre você, seu patrão, o dirigente da casa espírita, o pastor, o padre, quem quer que seja, o guru, e outra entre as pessoas que não têm poder sobre você, seu gato, seu cachorro, seu filho, então isso aqui não está sendo vivido. Não espere que as recompensas venham, porque elas não virão. Ninguém recebe salário se não trabalhar. Aqui no Brasil alguns ainda recebem, né? Mas não é assim na lei divina. Não tem como pedir para alguém colocar o dedo lá no ponto para você. Ó, Vitor, faz uma palestra lá para mim, porque eu tenho um compromisso na área da espiritualidade, então se você fizer palestra, você me liberta. Não liberta. Não liberta. É um movimento de se colocar na posição, de começar a desenvolver uma empatia, de chegar num lugar como este aqui e perceber que essas cadeiras não se colocaram sozinhas, que esse coral não se ensaiou sozinho, ao invés de sentar aí e ficar movimentando críticas. Poderia ser lá, poderia ser aqui, não gostei daqui, não gostei de lá. É empatia. O tempo todo você se coloca no outro. Imagina que foi você que veio aqui à tarde e arrumou essas cadeiras, e arrumou este local, e trouxe o palestrante, e foi buscá-lo no aeroporto, e levou ele lá no pico para se queimar. Imagine que é você que dispôs do seu tempo para sentar aí e assistir uma palestra de 1 hora, que para mim começou 4 da manhã quando eu saí de São Paulo. Esse é o movimento que você faz em direção ao outro, e isso vai permitindo uma abertura do seu ego para não querer machucar o outro porque não quer se machucar, e não porque Deus está vendo. Não é para agradar a Deus que você faz isso, porque Deus não te cobra. O que te cobra é sua culpa, o que te cobra é sua consciência, mas nunca Deus. Se você não fizer isso, você vai sofrer, hein? Bom, aí manda Jesus em uma encarnação que fez exatamente o que Deus falou para fazer e sofreu também. Percebe? Não fique nessa ilusão do céu maniqueísta, céu e inferno, anjos e demônios. Não fique nessa ilusão. A construção do seu ser, ela se dá de fora para dentro. E quanto mais dentro você se aproxima da sua chama divina, mais luz você desenvolve. Desenvolvendo mais luz, menos trevas você vê. Então, quanto mais você cresce, menos você quer ficar em casa assistindo TV, e mais você quer sair para ajudar os outros. Mais você quer sair. Quer encontrar espíritos com a potência de Jesus Cristo, de Chico Xavier, de Madre Teresa? Não vai no céu não, vai lá no inferno, porque é lá que precisam deles. Eles estão doando o seu amor ali. Você não encontrava a Madre Teresa no Palácio de Buckingham, você encontrava ela dando comida para pobre na Índia, porque é lá que está. E eu aqui às vezes fico com medo de um indivíduo que chega para me vender amendoim no trânsito e eu fecho o vidro do carro. E quero chegar a alcançar uma plenitude de compreender o que é Jesus, que nem para uma prostituta virou os olhos. Começa a pensar, não como uma cobrança, porque isso não é uma cobrança. E a prova de que isso não é uma cobrança, vem aqui. Está aparecendo a setinha? Aí. Eu acho que não vai dar não.
Nós podemos tentar... acho que agora foi. No livro de João, capítulo 12, 47, propositalmente eu trouxe trechos bíblicos, porque tem muita gente que já está estudando lá Kardec, Chico Xavier, e se esquece de estudar a base de tudo. Eu acredito que sempre se deve estudar a base de tudo. Você não se diz evangélico, você não se diz cristão, você não se diz deísta, se você não leu a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Você precisa saber o que está ali. E você não critica o islamismo se você não leu o Alcorão. E você não critica nada se você não leu pelo menos a obra básica daquela teoria, porque senão você começa a se fechar para o mundo, começa a achar que o problema está na ideologia das pessoas e não no ego, na personalidade. João 12, 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Não existe culpa incutida no seu espírito, na sua consciência por Deus, por Jesus, por nada do que é bom. A culpa está associada ao seu ego, que acha que é perfeito, que quer ser perfeito, e quando percebe que não é, entra na vitimização. Ai, não acredito que eu fiz isso, justo eu. Todos aqui cometem seus erros. Todos aqui cometem seus erros. Nós escondemos eles. Meus erros não estão no meu Facebook, não estão no Instagram, não estão em lugar nenhum. Eles estão em segredo, assim. Faz a oração até baixinho para ninguém ouvir. Coloque isso para fora. Assuma quem você é. Porque assumindo quem você é, vem a aceitação. Se você não precisa de ajuda, ninguém virá te ajudar. Ó Senhor, me ajuda no quê? É uma coisa que eu não quero falar porque eu tenho vergonha. Não vai funcionar. O que eu faço no mundo então? Palavras de Jesus: eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Mas existem pessoas que vieram para julgar o mundo, a começarem por si mesmos. Ai, eu odeio meu cabelo, eu odeio meu nariz, eu odeio minha vida. E vai se julgando. Eu sou muito feio, eu sou muito baixo, eu sou muito alto, eu estou muito gordo. Se você faz essas coisas, você não está em Jesus. Não estando em Jesus, não recebe o que Jesus pode te dar. Não porque Ele te nega, mas porque uma das principais leis divinas é a do livre-arbítrio. Deus nunca vai invadir a sua defesa, porque Ele respeita que você não o queira. Jesus nunca vai invadir a sua defesa, porque Ele respeita o seu direito de escolha. Se você não respeita o direito de escolha e determina o tipo de música que o seu filho tem que ouvir, o que sua mulher tem que assistir, o que seu marido tem que comer, você está se distanciando de Cristo. Comportamentalmente. Não há identificação. Então não julgue. Você viu aquele cabelo? Você viu que trocou de carro? Você viu que casou de novo? Sai dessa faixa. Sai dessa faixa. Com tanta coisa para ver no mundo, você vai ficar olhando com quem que a pessoa está casando? Ator famoso é o que mais vende. Fica assistindo esses portais que dão milhões de acesso. Não sei quem casou com quem. Você viu? O que isso movimenta em mim? É julgamento. Porque às vezes eu penso que o julgamento é punição, e o julgamento também envolve absolvição. O juiz também julga para dar liberdade para o indivíduo. Então você olha para uma situação e fala: ah, agora sim está namorando alguém da idade dele, porque aquela menina 20 anos mais nova não tinha nada a ver. Você está julgando. Tudo que você determina que o outro pode fazer ou não, que o outro acertou ou errou, é um julgamento seu. E um julgamento sempre pressupõe conhecimento total dos dados que envolvem a causa. E você não os conhece. Nós não sabemos tudo do universo. Tem coisas que a ciência não explica. Nós podemos acreditar por suposições, mas não é explicado cientificamente. Então, se eu não conheço todos os dados do universo, o que me faz pensar que eu conheço todas as nuances envolvidas no comportamento de tal indivíduo que o faz querer namorar uma garota 20 anos mais nova? Para eu falar que é por causa de dinheiro. Comece a pensar, de novo, não por julgamento, mas porque te distancia de Cristo.
E ficar distante de Cristo é ficar longe de Deus. E quando você está longe de Deus, você não está nas mãos do diabo. Você está nas mãos do caos. Você está nas mãos do medo. Porque Deus, Ele é imutável. Então você tem uma certeza que as leis dele se aplicarão para o negro, para o branco, para o pobre, para quem for. Quando você entra no caos, quem começa a determinar a sua vida é o seu ego. E o seu ego, ele é cheio de pequenos defeitos que ainda não foram lapidados. Então você começa a julgar o mundo baseado na sua meritocracia. Aquela pessoa não merece isso não. Está dirigindo o carro do pai? Aí é vida fácil, hein, meu amigo? E esse é o pensamento que vai nutrindo o indivíduo em situações de pobreza ou de miséria psíquica, que o leva, por exemplo, a apontar uma arma na direção de uma pessoa e falar: desça deste carro porque ele é meu. Este é você colocando-se como Deus no mundo, decidindo quem pode ou não ter aquele tênis, decidindo quem pode ou não rejeitar você sexualmente. É a mente que vai levando para a criminalidade, para o abuso, para tudo que é distúrbio psíquico. Porque eu me torno Deus quando eu rejeito Deus. O vazio nunca fica na sua mente. Sempre vai haver uma sobreposição de fatores. Então, quando você rejeita uma figura suprema, que é bondade e amor, outra será colocada no lugar. E esta outra é a sua personalidade. E a sua personalidade sempre favorecerá você. Sempre. Pode até dar para o outro, contanto que você ganhe com isso. Não caia nessa ilusão. Por você. Não entre nesse distanciamento. Eu já vi situações de indivíduos que não percebem que estão neste caos. Trazendo uma referência apenas para observação, para ver se há identificação, não por julgamento, porque houve um benefício. Mas eu me lembro de morar em uma cidade onde um indivíduo comprou uma cadeira de rodas que custava, sei lá, R$500, vamos colocar aí. E na época eu estava começando a minha carreira na psicologia, então eu colocava aqueles anúncios no jornal. Sabe aquele anúncio que você lê, um profissional falando de um tema? É pago. Então eu sabia quanto custava um anúncio no jornal. Quando eu fiz as contas do que aquele indivíduo tinha usado para anunciar a benevolência que ele tinha feito, ele deu uma cadeira de rodas. Isso ajudou alguém que precisava, mas ele gastou o dinheiro de outras 3 para publicar isso na mídia. Essa é a cegueira. Nós às vezes não percebemos que fazemos isso. Isso nos distancia. É quando você olha para o seu filho, pegou cigarro nas coisas dele, e ao invés de falar: filho, você está em sofrimento e precisa fumar para se sentir melhor, você fala para ele: eu sempre te dei tudo. Como você pode fazer isso comigo? É o pulmão dele que ele está enchendo de fumaça, não o teu. Sai do teu ego. Sai do julgamento. Ninguém vai por um caminho de autodestruição para te punir. As pessoas estão procurando respostas, estão procurando cura. Algumas encontram no cigarro, outras encontram na cerveja, outros encontram no fanatismo, mas é sempre um sintoma de que algo não está bem aqui dentro. Não transforme isso em algo seu, porque você tira do outro até o direito de ser inferior. Um movimento automático de achar que o mundo conspira em favor de te fazer sofrer. Não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Então esteja em mente, se você quer que Jesus se aproxime de você, dê o primeiro passo, que é proposto nos Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. Peça ajuda. Peça ajuda. Não fica lutando contra isso. Não fica jogando a culpa na astrologia. Não, eu sou assim porque eu sou de Capricórnio. Não é. Você é assim porque quer ser. Você é assim porque não sabe ser diferente. Não são os astros que se uniram para que você fosse colérico. Sinto te informar. Não vai por este caminho. Não, mas é porque eu tenho sangue de espanhol. Não tem. Sangue de espanhol não faz isso. Já pensou? Todo mundo que recebesse uma transfusão de sangue espanhol, amanhã ficava colérico? Amanhã ele recebe de italiano e começa a falar assim? Não é. Somos nós. Então eu peço ajuda. Olha, Senhor, eu sou colérico. Olha, Senhor, eu sou autopiedoso. Eu sou manipulador. Eu sou bravo. Eu sou invejoso. Coloca isso, senão não vai ter ajuda. Porque ele não veio para você.
Ele veio para colocar as coisas em ordem. Tem gente que vai ao médico, eu falo isso como psicólogo, né? Mas eu sei que isso acontece em todas as áreas. Médico, fisioterapeuta, o que for. A pessoa chega no médico, senta lá e o médico fala: "E aí, tudo bem?" "Tudo." "Então pode ir embora. Foi um prazer recebê-lo, mas eu não vou devolver o dinheiro. Você entrou aqui porque quis. Pode ir embora." Por que nós temos isso? É óbvio que tem algo errado. A pessoa chega na terapia e fala: "Não sei o que falar, o que eu falo?" Acabei de te conhecer, eu tenho que determinar o que você vai falar na sua terapia? Você quer que eu manipule a sua terapia? Você sabe o que você veio fazer aqui. Ninguém procura um cartão de um psicólogo, agenda uma consulta, sem saber o que vai falar lá. É esse medo que nós temos de nos expor. Tá? Isso vai sendo pouco a pouco desconstruído quando nós entendemos que Jesus veio pelas nossas falhas e não pelas nossas virtudes. Não para chegar no meu ombro e falar: "Vitor, você é bom, hein, cara? Olha, maravilhoso, muito obrigado por tudo que você fez." Ele não precisa disso, nem eu. Nem eu. É começar a colocar o meu coração nas coisas de uma forma mais pura. No livro de Marcos, capítulo 12, 29 e 31. O primeiro de todos os mandamentos é: "Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças." Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este." Então ele está anulando o ego de Moisés e dos outros reis que tinham se construído até então. Porque tem autoridade. Porque Deus não pode ter evoluído, tá? Nós vamos pegar aqui o conceito de René Descartes, filósofo francês, que coloca que aquilo que é Deus é quando o nosso conhecimento alcança um ponto onde ele não consegue ultrapassar, nós chamamos aquilo de Deus. Se você tem uma definição do que é Deus, não pense nesse Deus ocidental. A definição do conceito de Deus, ela tem obrigatoriamente que ser imutável. Se Deus evoluiu de Moisés para Jesus, então ou não é Deus, ou quem passou a mensagem evoluiu, mas Deus permanece. Então Jesus veio desconstruir Moisés e não reconstruir Deus, porque Deus sempre foi isso. Sempre foi isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De todo o teu coração. O que é amar Deus de todo o coração? Chegou uma doença para você? Não tem problema. Eu amo Deus mesmo doente. Eu amo Deus mesmo pobre. Eu amo Deus mesmo desempregado. Eu amo Deus o tempo todo. É de todo o coração. Não só quando me beneficia. De toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Tem que estudar Deus também. Não pode ficar só baixando a cabeça e falando amém para tudo. Entendimento. Se você não consegue entender o que é Deus para si, continue buscando, porque é necessário que Deus seja um conceito racional para você, e senão vira algo temeroso. Temeroso. Tem uma música do cantor brasileiro Raul Seixas que se chama Paranoia, e ele fala de uma forma debochada sobre essa construção de Deus que a mãe colocou em sua mente. Então ele diz em dado momento na letra: "Minha mãe me disse um tempo atrás: Deus vê tudo o que você faz." Ele diz: "Mas eu não via Deus, achava uma assombração." Porque é isso que fica na sua mente. Se você não compreende Deus com um entendimento racional, ele vira uma assombração. Ele está em todo local. Eu quero xingar essa pessoa, mas eu não vou xingar porque senão eu perco o meu mérito com Deus. Não é por isso que você não deve xingar essa pessoa. Porque você não está amando Deus como uma figura que está aqui. Você está amando Deus na figura que está naquela pessoa. Você não xinga aquela pessoa porque Deus está nela também. Ele é onipresente. Ele está em mim, está em você. Está em todos nós. Se eu te ofendo, eu ofendo a Deus diretamente. Eu não ofendo Deus como alguém que está lá fora falando: "Ah, filho, não briga com seu irmão." Não é aí que eu ofendo Deus. É no outro. E quando eu ofendo o outro, automaticamente eu ofendo a mim.
porque a minha consciência, que é onde está escritas as leis divinas, se rasga. E aí eu tenho insônia, e aí eu tenho inquietação, e aí eu quero comer doce, e aí eu quero comer salgado, e aí eu quero chegar em casa e falar, e eu falo para minha esposa, e eu falo para os meus filhos, e eu chuto o meu cachorro. Vai acontecendo tudo isso, porque eu chego em casa reclamando do indivíduo que me fechou no trânsito. Eu acho que é o indivíduo que me fechou no trânsito que eu estou agredindo, mas é o ouvido de todo mundo que está em casa. Ao invés de chegar ensinando amor, eu fico ensinando para os outros quanto eu fui ofendido na minha magnanimidade. Mateus 10, 38. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Qual que é a sua cruz? Tomar a sua cruz e falar, isso é meu. Isso é meu não porque eu sou vítima. Eu não estou numa cadeira de rodas porque eu sou vítima. Isso é meu. Eu não tenho esse câncer porque eu sou vítima. Isso é meu. É a minha cruz. Eu vou carregar. Eu não vou jogar nas costas dos outros. Eu desenvolvi câncer porque minha família me deixou perturbada. Não foi. Não é a culpa da sua família. Se você não soube se posicionar e passou a vida inteira engolindo mágoa, foi você que colocou essa mágoa para dentro. Do mesmo jeito que foi você que acendeu esse cigarro, que foi você que tomou esse café, que foi você que ficou na preguiça. Aí fica obeso, infarta, tem problema coronário e vai falar que o problema foi o coração. Aí chega no hospital, numa urgência que nunca viu, tá aí há 2, 3 anos sem fazer um check-up no médico. Nunca vai. Vou gastar 200, 300 reais numa consulta médica? Não vai. Aí vem aquela dorzinha. Sempre que essa dorzinha vier, eu já começo a desenvolver uma teoria maluca de que isso é proposital. Ela vem sempre sexta, 6:30 da tarde. Porque você vai ter que ficar com ela até segunda, ou vai ter que ir num pronto-socorro sexta, 6:30 da tarde, com um monte de pessoas exatamente sincronizadas com você. Aí chega xingando a enfermeira na triagem, chega xingando o SUS, chega xingando o governo, xinga todo mundo, mas nunca a si mesmo. Eu nunca coloco que fui eu quem esperou para chegar naquela posição. E quando a dor me toma, eu quero ser atendido imediatamente. Fiquei 1 ano bem, 365 dias bem. Orei 2, 3. Senhor, obrigado por eu estar bem. Nos outros eu simplesmente passei. Quando a dor vem, Senhor, me cura, Senhor, me ajuda, oh Senhor Jesus, aí não adianta. Não porque Ele não queira, mas porque o processo, depois que está instaurado, ele vai precisar de tempo para se reverter. E aí fica na dor, lamentando lá na cama do hospital, lamentando sozinho no asilo. Já foi num asilo? Asilo de idosos, não é casa de convivência não, eu estou falando do asilo. Já foi lá? As primeiras 4 horas que você fica lá dentro, você quer ligar para o filho de todo mundo que está ali. Olha o que você fez com seu pai, como que você jogou a sua mãe aqui, que filho ingrato você foi. Depois de 4 horas lá dentro, você começa a perceber, eu acho que eu sei porque que o senhor está sozinho, hein? Aí ele já começa a reclamar da enfermeira, ele começa a reclamar da cozinheira, ele reclama de tudo. Então ele construiu para si, teve uma vida inteira para angariar amigos, chegou na velhice sem nenhum. Será que a culpa é do mundo? Será que o mundo é tão ruim assim? Ou será que a ruindade está dentro dele? Começa a questionar essas coisas. Se os teus filhos não vêm almoçar de domingo, será que é porque o teu arroz não é gostoso? Ou porque um monte de perguntas que você fica fazendo que é ruim? As interferências na vida deles. Começa a enxergar o outro como um ser divino, não como uma posse tua. Teu filho de 40 anos de idade não é mais seu bebê. Você pode amá-lo como um, mas tratá-lo como um não vai dar certo. Ficar brigando pela posse dele com a esposa não vai dar certo. Começa a pensar nas suas condutas, qual é a sua cruz. Talvez seja isso aí que mais te incomoda, sua intolerância, sua impaciência, sua raiva, sua pobreza, sua riqueza.
porque rico sofre também, né? Não é só pobre que sofre, não. Começa a colocar no mundo. Você está carregando a sua cruz, que é a sua insônia, ou fica só no diazepam e no Rivotril, mandando a sua mente ficar quieta? Você está cuidando do seu estômago ou está só no omeprazol? O que você está fazendo com a sua cruz? Deixa ela aí, depois eu carrego. Aí o indivíduo estuda espiritismo, começa a acreditar em reencarnacionismo. O quê? Eu tenho a eternidade inteira para fazer o que eu quiser? Vou procrastinar bastante então. Não, essa vida aqui não tem mais jeito. Eu ouço gente falar assim: já estou com 60 anos, não vou estudar mais não, já estou velho. Não tá. Quando você chega nos 60 anos, você já está quase virando um bebê de novo. Faltam uns 40, 30 anos para isso. E aí você vai vir um bebê. Só que você não vai vir um bebê legal, você vai vir um bebê ranzinza, porque você foi um idoso ranzinza. Então, se você é um idoso mente aberta, que já está estudando, você vê um bebê mente aberta, você vira um adolescente mente aberta, e você vai construindo um caminho aberto para você. E se você pensar, eu sou jovem demais, eu tenho só 12 anos, o que eu vou fazer? Muita coisa. Muita coisa, porque tem pai e mãe que aprende com um filho de 5 anos de idade. 5 anos de idade. Eu conheço a história de um indivíduo que ele era fumante inveterado. Todos os amigos dele falavam para ele parar, ele não parava. Teve uma filha. Um dia ele foi pegar a filha sentiu o cheiro de cigarro e falou assim: não quero. Nunca mais fumou. Não teve médico, não teve passe, não teve nada. Quem curou aquele indivíduo foi um bebê. Então você tem poder de fazer mudança no mundo, não importa qual seja a sua idade, não importa qual seja a sua condição social, contanto que você carregue a sua cruz. Carregue ela abertamente, assim. Essa é a minha cruz. Eu estou aqui porque eu quero tratar minha raiva. Quero tratar minha raiva. Por que você quer tratar a sua raiva? Porque eu estou ficando com raiva da minha raiva. Ai, eu não aguento quando eu fico com raiva. Olha como a pessoa vai fazendo. Eu quero tratar minha ansiedade. Então o que você faz? Eu fumo um cigarro. E o cigarro te dá o quê? Mais ansiedade, porque eu quero fumar outro. Então eu trato minha ansiedade com mais ansiedade. E pago por isso. Pago por isso. Você compra o cigarro. Você compra o isqueiro. Você paga o plano de saúde para lidar com a ansiedade, ao invés de tratar a sua ansiedade. E vai se construindo como uma bola de neve que tem a tendência sempre a ir pro caos, como eu coloquei anteriormente. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, já que Jesus diz que esse era um dos mandamentos, então nós vamos para Kardec para ver o que Lázaro trouxe. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Olha só, esse instinto que você tem de gritar com as pessoas, de se agredir, isso vai se transformar em um sentimento, mas não sozinho. Quando você aplicar um novo conceito racional, um livro novo que você lê, uma palestra nova que você assiste, uma terapia que você faz, um reiki, uma meditação, uma yoga, uma caminhada, mas tem que mudar. Então eu vou assistir filme diferente, mas se você só assiste filme de terror, eu não estou falando para assistir Invocação do Mal 18. Vai assistir um romance, mas eu não gosto. Vai assistir. Chega um ponto que você vai conseguir. Chega um ponto que você compreende a apreciação do que está sendo colocado ali. Mas isso tem que se transformar em amor. Toda a doutrina de Jesus. Nós enxergamos doutrina como uma coisa assim: doutrina, dogma, não pode, se fizer errado, como se fosse aquele pai que fala assim: menino feio. Não é feio, mas ele é feio porque ele pichou toda a parede de giz. É arte. E nós enxergamos assim: esse menino faz muita arte, como se fosse ruim. Olha só, nem percebemos. Fazer arte é maravilhoso. É uma criatividade que vem pela música, pela dança, pelo que quer que seja. E nós consideramos isso como: o cara é artista, não ganha dinheiro nada, é meio hippie ficar aí na rua. Tem que ser de terno e gravata e andar de carrão para ser bem sucedido. Quando na verdade o artista é livre. Livre para pegar um quadro, deixar em branco, pôr no museu e falar: isso aqui é um quadro progressista branco. E a pessoa fica lá olhando assim. Aí o filho dele rabisca a parede, vai lá e bate no menino.
É assim que começa. Nós vamos nos podando, nos destruindo, até que não exista mais nada a não ser uma conformação robotizada de que doutrina é seguir uma regra restrita que não tem nada a ver com amor. Amor é plena aceitação. Amor é não julgamento. Amor é dar risada. Amor é ser compassivo. Amor é saber disciplinar, explicando as nuances e tendo paciência que aquilo seja absorvido pelo outro e não batendo. Não batendo. Sentimentos são instintos elevados à altura do progresso. Então, o que você tem primeiro? Sensações. Sensações são todas aquelas informações que os teus sentidos te trazem. Aquilo que você vê, que você ouve, que você cheira. Isso são sensações. Conforme você vai evoluindo como ser, isso vai se transformando em sentimentos. Então, tem gente que confunde uma coisa com a outra. O indivíduo olha uma mulher, sente que ela é bonita, tem desejo por ela e pede ela em casamento achando que é amor. Não é. Tem gente que olha um carro, tem o desejo de ter o carro, concebe que quando eu tiver esse carro eu serei feliz. Está lá chorando no volante com o carro estacionado. Não encontra. Nunca está fora. Nada está fora. Tudo está dentro. Todas as respostas para as minhas dores e todas as curas delas. Como é que eu alcanço isso? Como é que eu encontro Jesus? Amor. Amor, amor. Não paixão, não posse, não domínio, não desejo. Amor. Amor. Pelo que o outro representa. Você começa a olhar para o mundo numa cegueira opcional. Essa pessoa é bonita, não sei se ela é bonita, fecha os teus olhos. O que ela projeta é bonito? Não, então ela não é bonita. E as pessoas estão se casando pela cor do cabelo, pela cor da pele, pela conta bancária. E depois falam que o casamento é uma instituição falida. Não é. O desejo e as sensações são instituições de curto prazo. Então tudo que for conquistado pelo desejo e pelas sensações terá uma duração de curto prazo. O sentimento é de médio para longo prazo. Espiritualmente falando, quem vive a curto prazo é a criança. O adolescente começa a entender o médio prazo e o adulto compreende o longo prazo. E espiritualmente também. Se você é um espírito que só vive a curto prazo, seu espírito ainda está emocionalmente na infância. Você pode ter os cabelos grisalhos, mas se as coisas dão errado para você e você fica de mal com o mundo, então nós estamos falando de uma infância. Mateus 5,37. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Assertividade. Assertividade. Você ama seu filho? Olha para ele e fala assim: filho, eu te amo. Só. Ama sua esposa? Eu te amo. Mas ama? Ó, não gostei do que você fez. O que nós fazemos? Eu não gostei do que você fez, mas eu não vou falar nada. Daqui 6 meses, quando eu fizer algo que você não gosta, você vai vir me acusar disso, e aí eu vou falar: mas lembra aquele dia que você fez isso? Maligno. Maligno. Tem gente que fica colocando nos bolsos as mágoas. Daqui a pouco eu vou usar isso contra você. Daqui 2 anos está discutindo: amor, você deixou a toalha em cima da cama. É, mas e aquele dia que você esqueceu de fechar o portão? Não falei nada, agora você quer jogar para mim? Olha como isso é comum. Olha como nós fazemos isso aí. Fiquei 20 anos naquela empresa e de repente me mandaram embora do nada. Do nada, demorou 20 anos. Que ingratos que eles foram comigo. Eles te deixaram lá 20 anos. Ingrato é você, que achou que tudo termina pela morte. Concepção que nos foi ensinada. Fiquem juntos até que a morte os separe. A pessoa fala: eu tive um casamento que não deu certo, durou 10 anos. Nossa, não tem quase nada na minha vida que dura 10 anos. Eu não fiquei 10 anos fazendo inglês, eu não fiquei 10 anos fazendo caminhada. Você ficou 10 anos num casamento e vem falar que não deu certo? Deu muito certo. Deu certo por 10 anos.
A morte que nos separa, ela é simbólica. Quando minha admiração por você morrer, quando meu amor por você morrer, ou quando o meu momento comigo morrer, eu não quiser mais estar com você, então a morte nos separou. E isso é sinal de que deu certo, não de que deu errado. O resgate aconteceu. Nós estamos nos criando para sermos independentes, para que possamos nos amar de forma altruísta. Então toda relação que concebe almas gêmeas, ficaremos juntos para sempre, é baseada no medo da perda e da posse. A relação verdadeira, ela acontece, ficaremos juntos para sempre, no propósito do bem. Não como esposo, não como mulher, não como filhos, mas no amor. Aí você liberta. Então, não gostou do que falaram para você? Não gostei do que você falou para mim. Não significa que eu não gosto de você. Eu não gostei do que você falou para mim, pontualmente agora. Quando te falarem algo que você gosta, você tem que ter o mesmo peso para essa medida. Gostei do que você falou. Não significa que eu goste de você. Eu gostei do que você falou, pontualmente agora. Quando a pessoa perceber a média, ela vai descobrir se você gosta dela ou não. O Vitor me elogiou 3 vezes e me criticou 2. Quer dizer, ele gosta de mim. Mais do que não gosta. Mas nós tentamos nos convencer, você é o meu melhor amigo. Eu nunca encontrei um amigo que nem você. Vamos sair sábado? Ah não, sábado eu vou sair com outro amigo. Ah, tá vendo? Não se pode confiar nas pessoas. Aí vai fazer textão em rede social. Quantos e quantos? Quantos textões eu li de pessoas reclamando da outra e uma semana depois estavam os 2 abraçados. Aí eu me sinto tolo. Eu não confio mais em você. Quando você fizer um textão, eu vou esperar uma semana. Se depois de uma semana não houver mudança, aí eu volto para ler. Porque nós fazemos isso conosco. Nós acreditamos nesse aqui agora e esquecemos tudo que as pessoas fizeram de bom porque nunca nutrimos isso. Então fala nas coisas pequenas. Obrigado por ajudar na casa com a louça. Obrigado por ajudar a lavar o carro. Obrigado por estar aqui comigo. Obrigado. Vai construindo isso também. Você não precisa deixar de criticar, não precisa deixar de ser uma pessoa inferior às vezes, mas começa a contrapor com um pouco de superioridade, para que haja um equilíbrio, até que um dos 2 prevaleça. Mas não fica essa ilusão polarizada de anjo-demônio. Então, assertividade, vá direto ao ponto. Lucas 16:9. Portanto, eu vos recomendo: usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhai amigos, para que, quando aquelas chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Usai as riquezas deste mundo ímpio, incluindo este que existe em você. Está aqui, ó. Não estou falando de pintar um quadro com o melhor pincel, a melhor tinta e a melhor tela. Estou falando de pintar um quadro com carvão no dedo. Isso é que faz de você presente em Cristo. Fazer o melhor com recursos ruins, inclusive os que tem em você, e aí você transforma. Um exemplo que eu sempre dou para que isso fique prático é a arrogância. A arrogância pode ser transformada em coisa positiva. Eu tenho arrogância? Claro que tenho, senão eu não estaria aqui. Para eu pensar que aos 32 anos de idade eu posso sair de São Paulo, tomar um avião, vir até aqui em cima, pegar esse microfone e achar que eu posso trazer alguma coisa para vocês e pegar algo de volta, eu tenho que ser muito arrogante. Não é caridade. Era uma arrogância que me fazia sentar aí, ficar ouvindo os palestrantes e achar que todos eles eram ruins. Até eu ouvir fazer minha primeira palestra. E foi tão ruim, que eu falei, nunca mais vou fazer uma palestra dessa, vou melhorando. E aos poucos eu tenho tentado melhorar. Transforma o que tem em você. Não fique esperando ser puro para fazer o bem, porque o que vai te transformar em um ser puro é fazer o bem com os teus recursos limitados do seu ego, da sua inferioridade, da sua vaidade, da sua piedade, da sua carência. Faça algo com isso. Com isso. Alguém está precisando. Fala da sua vaidade.
Faz um blog, faz um canal no YouTube, conversa com uma amiga, abre um espaço. Se você não consegue fazer coisas em nível subjetivo, vai em algum local que você frequenta e ajuda. Eu quero ajudar a arrumar cadeira, eu quero varrer o chão, mas se coloca fazendo algo com o que você tem agora e faça o melhor com isso. Aí sim você está compreendendo o que é Deus, porque você cria amigos e estes amigos te receberão quando as coisas não darem certo. Não porque te devam algo, mas porque você construiu neles gratidão. No livro O Céu e o Inferno, capítulo 8, a carne é fraca, Kardec diz o seguinte: excusar-se de suas faltas em razão da fraqueza da carne não é, pois, senão um subterfúgio para escapar da responsabilidade. A carne não é fraca, senão porque o espírito é fraco. Eu não posso fazer isso porque meu joelho dói. Teu joelho dói porque você não faz isso. Eu não posso fazer isso porque eu tenho uma doença. Você tem uma doença porque não faz isso. Então, como eu disse, não é teu signo, não é sua ascendência, não é o bairro que você nasceu, não é nada disso. Porque Chico fez muita coisa nascendo em Uberaba, que é uma cidade que ninguém conhecia antes dele. Sueli Caldas Schubert faz muita coisa vindo de Juiz de Fora. Para vocês mineiros isso pode ser fácil de reconhecer, mas ela é reconhecida até fora. Não precisa nascer numa capital. Eu nasci em Fernandópolis, 60 mil habitantes, estou em Governador Valadares. Coloca o teu coração na coisa, coloca-se mesmo integralmente naquilo e confia, porque aí não é o problema de onde você nasceu, o dinheiro que você tem. Transforma o teu espírito em um espírito forte, erguendo cargas um pouco maiores do que as que você está acostumada dia após dia. Igual você constrói seus músculos em academia, você vai se construir emocionalmente. Faz um pouquinho a mais. Eu consegui parar de xingar o vizinho, agora eu vou começar a pensar positivo em direção a ele. Talvez um dia, quando você estiver abrindo o portão da sua casa, você consiga falar: bom dia, tudo bem? A pessoa vai até assustar. E você vai começando a construir um mundo diferente. Já estou quase encerrando, tá? Não fiquem ansiosos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, Lázaro também. O amor é o requinte do sentimento, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas. Sol interior. Bom, para alcançar Jesus, eu tenho que fazer o que Jesus fala de coração. Para fazer o que Jesus fala, eu tenho que aceitar que a doutrina que vale, e a única que vale, é a do amor. Para que o amor aconteça, eu tenho que iluminar um sol interior. Olha Deus aqui dentro, o tempo todo. O tempo todo Deus aqui dentro. O tempo todo aqui dentro de mim. E o que eu faço com Deus? Toma cigarro, toma hambúrguer, toma Coca-Cola, toma diazepam, toma xingamento, toma mágoa. Aí ele se manifesta como um monstro e eu acho que eu dei azar. É aqui, uma energia que pulsa. Ela reflete o que você dá para ela. Reflete. Então, se você joga uma faca na direção dela, ela te jogará uma faca de volta. Porque é constante. Não tem julgamento, não tem raciocínio. É pura e simplesmente um amor pulsante. Deus, sol interior dentro de você. E uma onipresença que nos liga. Minha pulsação vai até você. Mas, Vitor, eu não sinto. Tira sua armadura. Desconstrói suas defesas. Tenha fé de que o teu espírito é imortal. Teu corpo pode se ferir. Teu ego pode se ferir. Podem vir algumas lágrimas. Pode vir raiva. Mas o teu espírito é imortal. E caminha rumo à plenitude, que é vibrar incessantemente este amor, permitindo que ele passe através de mim, sem tomá-lo para mim, sem aprisioná-lo e sem vendê-lo financeiramente, deixando que ele passe através de mim, me curando e curando tudo que está ao meu redor. Aí eu consegui me aproximar, pelo menos me aproximar do conceito cristão de amor. E para fecharmos,
em Mateus 5,16. Kardec confirmando Jesus, Jesus confirmando Kardec. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Está aqui dentro. É pelo teu comportamento que você é cristão. Não sai falando que você é cristão se você não aguenta carregar a cruz. Não sai falando se você é cristão se no primeiro sofrimento você foge para o remédio, foge para a droga ou foge para o medo. Viva! Se te colocarem no Calvário, vá. Se te derem uma tarefa difícil, assuma. São gêmeos, é síndrome de Down, é síndrome de não sei o que. Fiquei na cadeira de rodas, tive uma hemiplegia, tive um AVC, metade do meu corpo não funciona, me veio um câncer, me veio a pobreza. Aceita. Aceita, porque isso veio para te curar. Você só não percebeu isso ainda, porque está apegado na sua doença. Aceita. Permita que essa luz brilhe. Palavras do Mestre. Permita que essa luz brilhe. Brilhe, chegará a um ponto que não haverá sombra para você. Nada vai te deixar com medo. Nada vai te parecer difícil. Tudo vai ser pura e simplesmente amor pulsante, eterno e constante. Em direção a você, em direção ao outro. Fica essa mensagem. Para que Jesus possa tocar o meu coração tem que estar despido. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que aprender a aceitar que tudo o que vem para mim é de Deus. Que se eu reclamo, quem reclama é a minha criança interior. E que se eu coloco um preço nisso, quem coloca um preço nisso é o meu acumulador, nunca Deus. Dá de graça o que de graça recebeste. Você recebeu uma vida gratuitamente. Tudo que você fizer com ela ainda não será o suficiente para devolver isso para o universo. Então fique na gratidão eterna, na diferença entre a misericórdia de Deus. Ele sempre vai te dar um pouquinho mais e nunca vai te cobrar por esse pouquinho a mais, porque é isso que faz dele superior a nós, é isso que faz dele o amor incessante e eterno. Eu agradeço a oportunidade, convido aqueles que tiverem interesse a acompanhar o seminário que farei amanhã. É uma duração mais extensa, são 4 horas. Nós trabalharemos a reforma íntima. Como fazer, sob a visão da psicologia, a mudança psíquica interior para nos tornarmos pessoas melhores. Muito obrigado pela oportunidade, pela honraria de fechar esse evento tão grandioso e de participar com vocês de algo tão magnífico. Sigam em paz para suas casas, com seus corações renovados, buscando o auto-perdão e a conexão plena com Deus. Que assim seja.